Olá, querido estudante, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje a nossa aula será para contribuir com você na sua preparação para o Enem. O nosso tema de hoje é vanguardas europeias. Mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre como a arte se apresenta na prova do Enem. Prestem bem atenção, as questões elas vão aparecer no seu caderno de prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas isso não impede de questões de arte também surgir nas outras áreas do conhecimento, como é o caso das humanas. Lá na disciplina de História pode ter questões relacionadas à arte. E é importante que você se prepare de forma que consiga compreender todo o seu contexto. Arte e cultura no Brasil também é um tema muito importante que costuma estar presente nas provas de Enem. Quando se falar em cultura do Brasil, o termo cultura, ele está sempre relacionado a todos os tipos de culturas existentes no nosso país. Ele não limita, é sempre de forma macro. Então ela não vai pontuar e falar de uma forma que diminua ou hierarquicamente, né, que uma é melhor que a outra, ela vai estar sempre falando de forma grandiosa da cultura do nosso país. Outro tema que também é importante, que costuma, segundo pesquisas, estar presente nas provas do Enem, é arte contemporânea. Quando se falar em arte contemporânea, estamos falando de uma arte que surgiu lá na segunda metade do século XX e que trouxe outros estilos, outros elementos compondo a arte, como a dança, a música. Mas a gente vai falar sobre esse tema numa próxima aula, porque a nossa aula de hoje é vanguarda europeia, que também é um campeão de questões nas provas do Enem. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, a escultura, a arquitetura, literatura, cinema, o teatro, a música. E com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no século XX, a sociedade ela passava por diversas transformações, como os avanços tecnológicos, os progressos industriais, as descobertas científicas, dentre outros. E nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas de fruição artística, pautada sempre na realidade, naquele momento que estava se vivendo. E dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas, eles utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. E foram aí que surgiram os movimentos que fizeram parte da vanguarda europeia, como o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Nós vamos falar sobre cada um deles e como eles contribuíram nesse processo artístico tão importante para a arte. Como nós tivemos aqui o expressionismo, essa obra aqui, O Grito, de Edvard Munch, ela é uma das mais famosas desse movimento e que teve uma participação muito importante nesse movimento expressionista. Foi a partir daí que foram representadas as emoções nas obras de arte. Nós temos aqui também Duas Amigas, que é uma obra expressionista de Ernesto de Fiore, que também é uma referência nesse movimento. Além do expressionismo, nós temos o fauvismo. Ele teve uma despreocupação com a combinação de cores. Nesse movimento, a pintura teve a sua origem na França, no século XX, e a principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem muitas misturas, dando um pouco de volume, relevo e perspectiva às obras. Essa aqui é a obra Siesta, de Paul Gauguin. O artista foi uma das inspirações
para o movimento fauvista. É muito importante, viu, aluno, você estudar sobre esses movimentos que fizeram parte da vanguarda, que a partir daí você vai conseguir identificar cada momento vivido na vanguarda, cada movimento que contribuiu com esse processo artístico, e na hora da sua prova de Enem vai ficar mais fácil você identificar o que é vanguarda, o que é arte contemporânea, né? E vai contribuir com você na hora da sua resposta. O cubismo já veio para modificar todo esse estilo artístico que existia naquele momento. Foi quando surgiram as figuras geométricas, dando aí esse formato diferente para a arte, que não respeitava mais aquele modelo estético de forma perfeita, né, que tinha que sair tudo muito quadradinho, muito perfeito. Então aqui um dos artistas mais famosos desse movimento, que é Pablo Picasso, né, considerado um dos artistas mais importantes do século XX e que representou o movimento cubista com essa obra que representava o horror da guerra, né, Guernica. E aí houve a necessidade também de evoluir conforme a Revolução Industrial e todas as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo no mundo. Então o futurismo ele trouxe a sensação de movimento para a obra, que como vocês podem ver nessa obra aqui de Giacomo, ele destaca o movimento das patas do cachorrinho aqui, movimento de uma mão também, e você consegue sentir que o animal ele está se locomovendo. E o futurismo ele representou esse movimento também de forma literária, tanto que um dos precursores desse movimento foi Marinetti, ele era poeta, né? E contribuiu muito com a formatação de como deveria ser esse movimento futurista, que trouxe a tecnologia e essa sensação de velocidade. Veio o dadaísmo logo em seguida, com Marcel Duchamp sendo a sua representação, né, mais intensa, trazendo obras prontas e que conseguia colocar numa perspectiva diferente para que o espectador pudesse observá-la com um olhar artístico, né? Então ele usou aqui a fonte, que era um mictório, colocou em exposição e fez com que o espectador deixasse de enxergar o mictório e, a partir daí, enxergar uma obra de arte. Então, aqui no dadaísmo, já houve muitas mudanças, vieram os objetos prontos, os ready-made, né, que se afastam da sua função original e passam a ser visto como uma obra de arte. E assim como a fonte, ele trouxe vários outros objetos também, colocou em exposição, para que o espectador pudesse enxergar numa perspectiva diferente. O dadaísmo não foi suficiente para a arte. O surrealismo trouxe o nosso inconsciente. Eu gostaria que vocês observassem essa obra famosa de Salvador Dalí, que é uma referência do surrealismo, onde os relógios dão uma sensação de que estão derretendo. E a gente sabe que na vida real eles não são assim, mas no surrealismo ele traz um pouco do nosso subconsciente. E é por isso que ele é caracterizado como uma arte impulsiva, fantástica, onírica. E alguns artistas merecem aqui o nosso destaque, como Jorge de Chirico, Max Ernest, Salvador Dalí, que é uma referência nesse movimento. E é importante a gente estar sempre fazendo essa referência para que lá na nossa prova de Enem a gente consiga enxergar essas diferenças de cada movimento que fez parte da vanguarda europeia. Agora chegou o nosso momento de avaliar uma questão de Enem. Vamos lá, observem bem essa obra, que a gente acabou de ver inclusive na nossa aula, que é de Pablo Picasso. Eu gostaria até, gente, de fazer uma observação que quando você se deparar com uma obra na sua prova de Enem, seja ela uma imagem, uma poesia, né, um poema, prestem muita atenção na legenda que compõe essa obra. Essa legenda ela pode lhe direcionar para uma resposta. Aqui, na obra de Pablo Picasso, a gente vê que é uma foto da obra, né?
Uma parede de azulejos em Guernica lembra o bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola. É de Pablo Picasso, de 1937. E aqui é uma fotografia da obra. Então, gostaria que vocês estivessem bem atentos à legenda dos textos, das imagens que vocês se depararem na sua questão de Enem. Agora vamos aqui ao texto que a questão diz. O pintor espanhol Pablo Picasso, 1881 a 1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto os históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo. Vamos analisar agora as alternativas dessa questão. Vamos começar de baixo para cima. Aqui na letra E, uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Lembra que lá, quando a gente estava observando, nós vimos que lá estava uma foto da obra de Picasso, mas ela não é uma fotografia. Por isso é importante estudar sobre essa obra famosa de Pablo Picasso. Então, ela não é uma fotografia, a gente já pode considerar que essa questão ela é incorreta. Letra D. O esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. Muito pelo contrário. Picasso ele não é objetivo na obra Guernica e nem tampouco minimiza a dor humana. Ele apresenta na sua obra de forma bem clara as dores, os horrores, né, da guerra. Então essa questão aqui, ela também está incorreta. E a letra C, o uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Primeiro, não é uma escultura, né? Depois, mesmo ele usando aqui as figuras geométricas, Picasso, ele não apresenta uma obra sem emoção e expressão. Muito pelo contrário, ele até exagera um pouco nas emoções quando ele apresenta essa obra de arte Guernica. Então, essa questão aqui, ela também está incorreta. Vamos à letra B. O horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Picasso, ele representa de forma bem intensa esse horror da guerra, né? Isso é real. Agora, a obra, mais uma vez, a gente torna a dizer que ela não é uma fotografia. Então, a gente precisa já descartar essa questão, porque ela não é uma fotografia. Então, de cara, a gente já descarta porque está incorreta. E a questão correta é a letra A. É um painel ideográfico monocromático, ele usa os tons de cinza, né? Que enfoca várias dimensões de um evento, que é a guerra, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Então, quando ele se coloca diante da obra Guernica, ele já se depara com a situação do horror da guerra, né? Então, ele é bem feliz quando ele quer representar essa situação vivida naquele momento que é a guerra. Então, vamos lá. Aqui está a nossa resposta correta, painel ideográfico, a gente já comentou a respeito, é só para frisar bem esse conteúdo que é tão importante para o Enem, sempre analisar as legendas, como a gente falou agora há pouco, porque ela lhe direciona para uma resposta, tá bom? Vamos aqui relembrar o que a gente já conversou na nossa aula de hoje, gente. Nós falamos que
A arte, ela se apresenta na área das linguagens, códigos e suas tecnologias, né, na nossa prova de Enem. Nós falamos também que os conteúdos mais comuns caírem na prova fala sobre arte no Brasil, fala sobre arte contemporânea, fala sobre vanguardas europeias, pode cair também outros assuntos relacionados à literatura, que a professora de língua portuguesa e literatura vai estar sempre frisando também os movimentos em que a arte também faz parte, e é importante você estar atento a isso. E nós falamos também o quanto é importante a gente observar as legendas que estão em cada texto, em cada imagem que aparece nas questões de Enem. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha contribuído com a sua preparação para a prova do Enem. Caso você queira saber mais sobre vanguardas europeias, aí estão os links com as informações que você pode acessar e se aprofundar ainda mais. Esse tema ele é importante para a prova do Enem, então pesquise, estude, que vai contribuir bastante com o seu plano de estudo. A gente se encontra numa outra aula falando ainda sobre temas importantes para a prova do Enem. Te espero lá.